entrevistar Francisco Lopes Viana. Viana, para mim, ele é o próprio sistema de recursos hídricos do Estado de Ceará, não pode ter a sua história contada sem se entrelaçar com a história de Francisco Lopes Viana. Viana, ele é um consultor de instituições. Ele construiu, em grande medida, o que a FUNSEMI é hoje, teve uma participação decisiva nos primeiros momentos da COGE, definindo institucionalmente a cultura institucional que se instalou em seguida na COGE, e teve uma participação extremamente importante nos primeiros momentos da Agência Nacional de Água. Não só, então, a história do Ceará, mas a história da água no Brasil passa por Francisco Lopes Viana, e hoje eu tenho aqui a honra de fazer a entrevista com ele. Muito obrigado, Viana, aqui por conversar com a gente hoje. Obrigado. A primeira questão, Viana, talvez aqui, ir um pouco aqui em retrospectiva, na questão da trajetória, talvez fosse importante até para situar todo esse impacto que você teve na política de águas do Ceará e do Brasil, a gente voltar um pouco, voltar para Sobral, voltar para Forquilha, né? E talvez você contar para nós aqui a trajetória inicial que começa lá em Forquilha, em Sobral, e até chegar na Escola de Engenharia da UFC, né? E logo os seus primeiros anos após a formatura. Então, como foi esse primeiro momento do menino lá de Forquilha, de Sobral, né? O jovem que estudou engenharia e se formou engenheiro? Como foi essa trajetória inicial? Muito bem, eu, antes de tudo, agradeço aí estar participando aqui desse registro histórico, e fico muito feliz em Assis provocar essa ação lá nos anos 50. Eu nasci no ano de 1950, além do ser o ano santo, ele foi um ano que permeou uma década considerada como a pior do histórico até recentemente. Temos que ver como é que fica agora essa última década que passou na contabilização, como é que vai ficar. Mas, sem dúvida, uma das piores décadas do histórico dos anos 50. E lá tem uma influência das águas, porque a gente presencia essa questão da seca de maneira muito forte, particularmente o ano mais intenso. Toda a década foi difícil, mas o ano de 58 foi realmente o ano, uma seca muito severa, um El Niño de 3 graus no Oceano Pacífico. Na época não se conhecia isso, mas posteriormente nós conseguimos compreender um pouco essa história. E lá, a questão do Assis, além da seca, tem o fato de ter um açude do Denox. Esse açude foi iniciado ainda em 1919, mas ele teve uma influência muito grande na minha infância, né? Vivendo no açude, no sítio da família que tínhamos lá, e uma casa na vila. Evidentemente que a gente, quando foi fazer os estudos regulares, fomos morar, ter uma casa em Sobral, mas mantivemos a casa na vila. E lá, a seca, o açude do Denox, fez com que a gente tivesse uma influência na engenharia. Eu me lembro que as duas principais obras que a gente convivia na infância eram as águas do açude do Forquilha e a BR-222, que passava lá na cidade, que, portanto, as obras de estrada eram uma outra influência que a gente teria como segunda opção. Então, vindo para cá, por conta dessa influência, a gente fez a Escola de Engenharia e pegamos uma fase muito importante dentro da Escola de Engenharia. Já na época virou o Centro de Tecnologia, em 1971, que já estava dentro da escola, começou toda essa ação importantíssima que temos hoje no Estado, que capitaneado pela Universidade Federal do Ceará, que foi a criação no Departamento de Hidráulica do curso de especialização e, em 75, o primeiro curso de mestrado. E eu tive o privilégio de vivenciar essa fase exatamente, de participar da primeira turma. E de lá a gente ficou alternando ações na área de recursos hídricos, inicialmente, com a área de ciência e tecnologia também. Por quê? Porque tinha uma influência importante aí dentro da universidade, capitaneada pelo Ariosto Holanda, e que nos convidou para implantar uma série de coisas, o NUTEC, por exemplo, né? A ASTEF, capitaneada pelo Vicente Vieira, mais voltada para a área de engenharia, mas com a cara de recursos hídricos e saneamento.
Então essa foram assim, a influência na terceira década, já no começo dos anos 70, na Escola de Engenharia, e ainda nos anos 70, participando de trabalhos importantes dentro da Escola de Engenharia, logo depois do mestrado, que é o grupo do OSTOM, Missão Hidrológica Francesa, onde a gente teve a oportunidade dos 7 laboratórios hidrológicos do Nordeste, plantar os 2, que é a conclusão, que já tinha iniciado, de Juatama, aqui na região do Sertão Central, ali na divisa do Quixadá com Quixeramobim, e uma outra bacia representativa lá no Tauá, na região do Tauá. Essa a gente foi desde a escolha até a conclusão final. Então a gente teve esse privilégio, dentro da Escola de Engenharia, de vivenciar dentro do curso de pós-graduação, logo depois de vivenciar dentro da universidade, no departamento de hidráulica, já com a ASTEF, né, liderando, dando suporte a essas ações. Então aí começa essa peregrinação entre ciência, tecnologia e recursos hídricos. Mas eu podia voltar talvez um pouco aí nesse período ainda de 58, para você contar para a gente assim também quais são suas memórias assim do impacto da seca de 58 e como ela lhe marcou. Importante, vai ter um episódio que eu vou voltar a rememorar 50 anos depois. 58, como eu falei, foi o ano mais crítico. E na vila, meu pai colocou 2 tambores de 200 litros no acesso da casa, no oitão da casa, oitão é lateral, hein? Eu faço as palavras oitão aqui, poucas pessoas assim, mais do interior, não sei se é uma palavra-chave, mas o fato é que, os retirantes, as pessoas que vinham do interior, literalmente morrendo de sede absoluta. Não tinha mais cacimba em leite de rio, na época não tinha essa política de açudar, mesmo pequena, era bem mais rara, então não tinha água nenhuma, entendeu? Essas pessoas migravam, evidentemente que na busca de fazer alguma atividade, enfim, estar nas frentes de serviço, sei o quê, mas literalmente eu participei assim de maneira muito forte, ficava durante algum tempo distribuindo água desses, né, coada por um pano de murinho, essa água do açude de Forquilha, que já estava bastante barrenta, águas assim, então tinha essa filtração simplificada lá, um filtro passando essa água e a gente servindo as pessoas famintas e, sobretudo, sedentas, morrendo de sede. Isso foi uma coisa muito importante. Eu tinha 8 anos de idade, exatamente. Foi uma fase assim marcante da década de 50 lá. Marca profundamente. Profundamente. Aí daí você vem para a Escola de Engenharia, faz o curso de Engenharia Civil, aí logo em seguida você, jovem engenheiro, fica na ASTEF. Pois é. Não, eu participo do primeiro curso de mestrado, né? Tudo com a pós-graduação foi importantíssimo. Foi em 75. Você trabalhou na missão francesa antes ou depois da pós? Depois, toda a história nessa época, assim, ela foi marcada. O Vieira era diretor da escola, criou a ASTEF, a gente foi o primeiro executivo lá em 75, ainda no final de 1º de dezembro, a minha carteira foi assinada. Logo que terminou. Terminei em 75. Não, eu terminei em 74 em engenharia. Em 75 eu faço o mestrado, aí no final de 75... Isso. E aí vou trabalhar na monografia, na tese de mestrado, nas bacias representativas, né? Que a gente trabalhou durante 5 anos. Era concluindo Juatama, dando sequência. Não, nessa época tinha o Walter, que trabalhava em informática, nós trouxemos também o Murdoch, era um engenheiro hidrólogo, que estava lá no Arizona, e teve contato com a equipe da Sudene, Silvio Campelo, então indicou, era um engenheiro hidrólogo, ele era formado em graduação em hidrologia, fez mestrado lá no Arizona, então ele veio para cá, ficou na equipe. Nessa época estava chegando de doutorado o Walter Martins, inicialmente o Suetônio, logo depois o Walter Martins, que se incorporaram no departamento, na pós-graduação, mas na parte das bacias mesmo. O Walter já veio trabalhar já na fase final, na orientação do trabalho final da dissertação de mestrado. Mas a equipe era uma equipe pequena, mas tinha muitas pessoas francesas, né? Tinha o Novelot, tinha o Jacon,
depois que fez essa simplificação, o Cadier, né, que chegou lá já mais no final. E dentro da Sudente tinha uma equipe boa, né, do Aidil, do Silvio Campelo, muitos agrônomos, Chaga Alves, enfim. E lá a gente interagia também com o Denox. O Denox estava ainda na fase dos grandes professores, nós tínhamos 10 professores na Escola de Engenharia que eram originários do Denox, né? Evidentemente que foi o apogeu do Denox, foi exatamente, e essas experiências vivenciadas no Denox terminou sendo importante dentro da escola, né? Como sendo o principal aporte de experiência na área de água. Com certeza foi o fato determinante para criar o primeiro mestrado dentro da escola do Centro de Tecnologia, foi exatamente a influência dessa escola de engenharia prática que era o Denox. E vivenciamos dentro da Universidade Assis. O que tinha de melhor lá foi importante, né, Zé? É pena que a gente não teve essa renovação do Denox, mas de fato ele foi um apogeu. Até os anos 90, 80, foi muito importante. E quem era assim, essa primeira turma da engenharia, alguns nomes? Então, a primeira turma começamos... Da pós-graduação. Da pós-graduação, do mestrado, né? Começamos, eram uns 12 mais ou menos, né? Então, destacava lá 3 professores, né? Que carente de pós-graduação, não era nem da área, né? Era o caso do Eduardo Saboia, que já tinha sido pró-reitor, etc. Era catedrático na época, né? O Guido Fongalã, uma figura histórica também, da área de termodinâmica, originário da Estrada de Ferro, fez o mestrado. E o Augusto Armando Cavalcante de Castro, né, que já era, na época, não era catedrático ainda, mas trabalhava no Estado também, mas ele tinha uma carreira na universidade importante. Eram os 3 professores e uma equipe do Denox foi fazer o mestrado. E dessa equipe do Denox, a gente só conheceu o mais proeminente deles quando começaram a aparecer as notas, que era uma figura muito tímida. Eu estou falando agora do José Nilson Bezerra Campos, e que sentava muito calado. E começou a aparecer a nota, e os professores, eu que era o D'Artagnan, já estava ali do lado, perto ali começava a olhar que esse rapaz, né? Todas as notas, ninguém conseguia tirar as notas maior que o Nilson. O Nilson, então, foi a revelação, né? Era engenheiro do Denox e tal, foi um elemento proeminente na turma. Mas, além do Nilson, tinha outros professores do Denox também, o Adair Fontinelli, que depois migra aí para a área de transporte, trabalhou no Estado e até hoje está, acho que na prefeitura, hoje um cara muito bom. O Rômulo, que hoje passou no concurso aí do DASP, aliás, chamado para o DASP, e eu queria fazer águas, então fui chamado para o DNR. A gente não escolhia, o DASP fazia os concursos e botava as pessoas. Se não quisesse, ia para o fim da fila. Significa, não vai ser chamado nunca. E eu fiz a opção, fui para lá me apresentar dizendo que queria trabalhar no Denox, o que é que eu fazia para fazer isso? Aqui não tem isso, eu estou precisando de dinheiro, preciso de... Então eu passei para o final da fila, que eu queria trabalhar com recursos hídricos. Esse concurso também foi feito em 75. E aí como é que é essa migração sua ali da Astef para o Estado? Bom, aí na Astef a gente ficou também dando, com a saída do Vieira para o doutorado, tinha poucos professores, o Suetônio, o Walter não tinha chegado ainda. Quem ficou com a parte de hidrologia lá foi um engenheiro da Companhia dos Portos, que também era professor, eu lembro o nome dele, o Bento. E então eu ficava sendo um auxiliar como professor substituto nas aulas do Bento durante 2 anos, foram com um contrato de 2 anos, ainda na Astef, para dar as aulas práticas, tal, não sei o quê, que ele estava trabalhando já com as bacias representativas. Isso nos anos 76 e 77. O Vieira saiu exatamente em 76. Que o Vieira que fazia, era o catedrático da área de recursos hídricos. Era Barragens, Luiz Hernani e o Vieira hidrologia. Era hidrologia e barragem, era a disciplina anual que fazia isso. Então foi aí que a minha entrada lá.
E aí, como a área de recursos hídricos, fora da universidade, que realmente foi a base mais sólida, e continua sendo, né, o suporte a tudo isso, a nível do Estado, a gente, na primeira hora, eu fui chamado também para dar aula na universidade, fui o fundador da disciplina de hidrologia na Unifor, e a convite do Ariosto, a gente começou a trabalhar na área de ciência e tecnologia, criação do NUTEC, né? Primeiro do NUTEC, e depois, Assis, importante, que foi a oportunidade que a gente teve de participar no planejamento do Estado, na época era o Osmundo Rebouço, o governo do Gonzaga Mota, de uma secretaria executiva de Ciência e Tecnologia e Projetos Especiais. E, então, o que é que nós fizemos lá? Eu fui chamado, o Paulo Elpidio estava terminando o mandato dele na universidade, foi indicado também para ajudar a implantar essa secretaria. O Paulo praticamente não teve nem a condição, porque ele foi fazer um curso em Colônia, na Alemanha, e eu fiquei como o secretário executivo e diretor do planejamento. E lá a gente fez o seguinte, transformamos esse negócio de projetos especiais, como projeto especial na seca, no Ceará, é água. Então a gente transformou, a CEPA estava... Isso em 1983, né? Isso, em 83. Então, em 83, nós estamos vivendo também um ciclo importante. A seca sempre é o nosso, vamos dizer assim, é um marco forte, porque ela deixa alguns legados, muitos problemas, mas algumas coisas importantes. E lá, a gente pegou um resíduo da CEPA, lá que tinha no estado, da SOEC, tinha 2 departamentos, um departamento de barragens, confesso historicamente como registro, é um departamento bastante tímido, e um bom departamento de poços, isso é importante registrar. Hoje a gente vê isso repercutindo na Sohidra, que foi dado lá na frente, quando se cria o sistema de recursos hídricos, você traz essa parte da SOEC, exato, no governo do Estado, na eleição de 86, implantação em 87. Então, já na época, existia no Estado, de maneira tímida, essa ação lá na SOEC, de barragens, era uma coisa mais simples, era mais um suporte para essa coisa da pequena açudagem privada, né? Era um suporte para essa ação a nível das propriedades. E tinha um bom departamento de poços. Eu insisto no bom, porque de fato houve uma figura lá, Augustinho, soube que ele já não está conosco aqui, mas foi fez um bom trabalho lá. E no governo Vigílio houve uma aquisição de máquinas rotativas, enfim, o Estado se destacou. Então, e a área de ciência e tecnologia, que era a outra área lá, nós chegamos a coordenar os 2 planos, dentro dessa participação aqui do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia e Projetos Especiais. Na época, influenciado pelo Rinaldo Cavalcante, que era o presidente do CNPq, era muito mais que o Ministério, era o Ministério e o CNPq juntos, dentro do CNPq, era muito forte. E o Rinaldo, então, deu um apoio grande para a gente criar essa área e a gente transformou o nome, né, de Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia e Projetos Especiais em Conselho Estadual de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E abrimos, dentro dessas áreas, 3 áreas importantes, que era a parte de água, saneamento, a parte de informática, né, criando toda a parte, e uma área de biotecnologia, que era um foco mais na área da saúde. Então, eram 3 temas assim, que permeavam a importância. E foi nessa época que se fez esse primeiro planejamento, assim, primeiro plano, que é uma versão 0, uma coisa simples, plano 0. Tanto para a área de recursos hídricos, como para a área de ciência e tecnologia também. Você fez 2 planos? 2 planos separados. E então foi criado os conselhos assim, específicos para cada um deles, né? Só para esclarecer, então teve esse grande conselho. Tinha já. Tinha o grande conselho. Um grande conselho de ciência e tecnologia geral. Aí você atomizou em 2. Só para lembrar da história, já que nós estamos falando de história, o primeiro presidente desse conselho era o ex-governador Pascoal Barroso. Ele criou esse conselho ainda lá
lá atrás, se não me engano, no primeiro governo do Vigílio. Então, vinha de lá esse conselho, estava um pouco parado aqui no planejamento. Então, a gente resgata isso com o Linaldo, cria duas áreas importantes, né, que é a área de ciência e tecnologia e a área de recursos hídricos. E esses dois planos geraram dois sistemas, né? Duas secretarias, que são secretarias importantíssimas hoje, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que na época as universidades eram ligadas diretamente com a educação, e a parte de recursos hídricos, foi implantada em 1987, criou-se o sistema MEPURO, que até hoje permanece, foi até fortalecido depois com a entrada da COGE, mas de fato o sistema de recursos hídricos do Ceará ele é criado no início do governo do Tasso, em 87. Então, esse primeiro plano, eu acho que são dois momentos extremamente importantes. Nós estamos falando aqui em 1983, né? Aí sai o plano zero de recursos hídricos, que é a primeira visão de conjunto do Estado. Isso. E cria-se o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Exatamente. Aí esse conselho, quem era, para fazendo esse registro, né? Então, quem eram as pessoas que estavam envolvidas na construção desse plano? Você coordenava junto à Secretaria de Planejamento? Exato. Então, aconteceu um fato pitoresco aí nessa história, porque a disputa, mesmo interna, ela é, quando bem administrada, saudável. É o caso. Nós estamos nessa linha de fazer o plano, Assis, fomos montar o plano. E como tinha essa base, né, operacional lá na SOEC, um grande amigo meu, que eu respeito muito, esse engenheiro, um grande executivo do Estado, Luiz Gonzaga Nogueira Marques, era o secretário. E ele ficou, então, assim, competitivamente preocupado por perder a hegemonia da questão da água. E houve uma discussão importante entre o Luiz Marques, o Osmundo e eu, que era o secretário executivo lá, né? O secretário executivo tinha status de secretário de Estado nessa época, né? Eu estava, na verdade, como diretor da CODETEC, que era a diretoria lá do planejamento, e estava respondendo pela secretaria que o Paulo Leopoldo tinha sido indicado, mas foi para a Alemanha. Então eu fiquei acumulando as coisas lá e implantamos esse negócio tudo como secretário de Ciência e Tecnologia. Mas voltando aqui para essa questão que você perguntava, assim, como é que se desdobra esse plano? Como é que era a coisa? Então houve primeiro essa competição entre a Secretaria de Obras, na época, né, Serviço Público, com o Planejamento. O secretário de Planejamento era o Osmundo Rebouças. E o Linaldo estava aqui ligado com a gente. Então, desse embate saudável, né, não chegava a ser uma coisa... estimulou o nosso grande executivo, que realmente eu admiro muito, Luiz Marques. Hoje ele é o provedor da Santa Casa, mas um grande executivo. E ele, então, foi para São Paulo, atrás do INPE, para fazer um plano, vamos dizer assim, para criar um espaço mais sólido dentro da secretaria dele lá. Sabendo que a gente estava discutindo, tinha inclusive pessoas lá da SOEC, Luiz Cristiano, a gente tinha chamado da SOEC, mas mesmo assim, ele foi atrás do plano. E foi uma coisa engraçada, porque o Nelson Parada era o presidente do INPE, então marcaram uma reunião lá para fazer a primeira discussão com representantes e pediram, então, representante do Estado, além do pessoal da Secretaria de Obras, que tinha contratado. E foi indicado para que eu pudesse participar disso também, aqui pelo planejamento. Quando eu cheguei lá, o Vieira tinha preparado umas planilhazinhas, na época eram os slides. Então, quando juntou toda a equipe do INPE, da USP, que tinha sido chamada para dar um suporte a isso, eu fiz a apresentação e o pessoal parou, disse, não estou entendendo nada, porque nós estamos sendo contratados para fazer um plano e tem um plano feito, está sendo concluído lá, muito bom e tal. E eu disse, não, isso é uma discussão interna lá, mas tá bom. E o Nelson Parada me chamou, disse, não, nós não vamos aceitar um negócio desse, porque
está havendo uma superposição aí, não tem sentido, eu acho que é fortalecer. O fato é que esse plano, assim, historicamente, se transformou, mais uma vez, a história é importante. Mais uma vez, predomina, dizer, o pessoal do INPE, então, assim, não, nós não vamos fazer um plano, o plano já está sendo feito, nós vamos detalhar uma ação de otimização de carro-pipa. Então, ou seja, de poços, que era um ponto forte que tinha lá. Então, foi feito um trabalho muito bom da equipe lá de estatística, do INPE, pessoal da USP também, para detalhar esse plano de otimização de rota de carro-pipa, que o projeto Malha d'Água, do secretário Francisco Teixeira, hoje está tentando otimizar, mandando não os carros, otimizar os carros, otimizar o andamento das adutoras, as águas acondicionadas corretamente. Então, vem dessa época lá essa discussão. E aqui, enquanto isso, só terminando a parte, enquanto isso, o nosso plano foi concluído, o Vieira era o coordenador científico, eu era o coordenador geral, tinha a participação do Ipéredes na área de irrigação, a Vilalbo Nilson na área de água superficial, pessoal de água subterrânea, tinha, enfim, o Braulio veio do Estado, veio da CEPA. O Braulio e o Ramon. Foi engraçado que o Ramon Rodrigues também já participou desse participou. O Ramon deu uma dificuldade, porque o Magalhães, o Ramon veio da CEPA, e o Magalhães Viana é o seguinte: você tem que procurar lá um pequenininho, mas muito bom, chamado Ramon Rodrigues. Eu não conhecia. Aí foi a dificuldade que o Ramon viajava muito nessa época aí para o projeto da CEPA lá. Aí o Ramon foi quando a gente foi atrás do Ramon para incorporar a pedido do Magalhães. Interessante. Aí com o plano, isso é 83. Aí foi criado o plano, o secretário, por dizer assim, aí entregamos formalmente, o plano ao Luiz Marques, e ele chamou para ser secretário executivo, no meu lugar, o Ednardo Ximenes. Secretário executivo lá do conselho que foi criado, o Conselho de Recursos Hídricos, entendeu? Mas o conselho foi criado lá na SOSP, SOEC. SOSP, SOEC, a SOSP era a secretaria, a SOEC era a superintendência de obras. Então era ali do Dragão do Mar. Onde é o Dragão do Mar hoje ali? Ali é que ficava. Ele já criou, a Secretaria de Planejamento do Conselho migrou para... chamou o Ednardo para ser o secretário do Conselho, ficou lá algum tempo, e o Ramiro, que é irmão do secretário Maia Júnior. O Ramiro era da CPRM, trabalhava fora, não sei se em Belém, por aí. O primeiro secretário foi você ou já foi... Não, o primeiro secretário havia sido eu lá atrás, ainda no governo do Totó. Foi visto lá, o Eudório e o Ariosto tiveram uma ação muito indutiva junto à coordenação geral, o governador, o Tasso, o Magalhães, que era o coordenador técnico do plano, de se ter uma discussão em cima desse documento do Plano Zero. E foi lá que aí perfeito, então convidei o Vieira, com a equipe, que tinha trabalhado, mas o Vieira era verdadeiramente o coordenador científico. Então ele fez uma apresentação com o Tasso presente. Então ficou daí, isso já no comecinho de 87, porque era março, que tomava posse. Certo. Não era janeiro, era março. Então, no comecinho do ano, foi feita essa apresentação e foi, então, alterado, porque havia já, na concepção, antes da entrada do Tasso nessa história, e do Sérgio Machado e do Magalhães, Assis, havia, isso é importante também na história, havia induzido por um outro grande colega nosso, chamado Vicente Cavalcante Fialho, que então era ministro de Amazônia Legal, irrigação, projetos especiais, era um bocado de coisa. O presidente Sarney arranjou 3 áreas e botou o Fialho para tomar conta. Dentro dela tinha essa parte que envolvia a direção do DENOX, ele trouxe o Simas para cá, um grande figura, hoje mora nos Estados Unidos. Com o advento desse plano, a gente conseguiu abrir a secretaria bem maior, A gente abriu a de recursos hídricos, a irrigação, portanto, era um dos elementos,
Mas como tinha essa pressão do Fialho muito, muito forte, ela volta a acontecer lá no segundo governo do Tasso, quando ele cria a Secretaria Especial de Irrigação. Mas recursos hídricos foi a base, foi o grande lance. Naquela época, assim, isso é importante para a história, havia já uma pressão não para criar a Secretaria de Recursos Hídricos, politicamente. O que tinha de acordo era a criação de uma Secretaria de Irrigação, né? E o Fialho era ministro de um bocado de coisa lá, inclusive irrigação, na Codevasf e Denox. Então, havia essa preocupação. E aí, com o plano, ficou claro, né? A gente convenceu que era melhor ter um plano mais geral e a parte da irrigação ficava dentro. É tanto que ela só vem aflorar como irrigação, como agricultura irrigada, na verdade, lá no segundo governo do Tasso. De eleição, eu ouvi ele falando isso, que de fato essa questão da seca do Ceará, da água, era fundamental. Ou a gente resolvia aí, ou ele participava disso para a gente resolver esse negócio, ou ele tinha que fazer o que o irmão dele fez e muitos outros empresários, e ir embora para São Paulo, porque era um fator limitante, realmente, além da questão do abastecimento, era a questão da produção também. Então ele tinha essa percepção, ele tinha muito medo da história da água, falta d'água, seca, Isso nos ajudou muito, assim, ajudou, e aí eu me refiro agora um pouquinho na frente, né? Então foi feito. Para isso, o que é que aconteceu? Aconteceu de se recuperar esse plano que havia sido feito lá na Secretaria de Planejamento e que induzia claramente a importância de se ter o recurso hídrico como um todo e a irrigação como um programa fundamental. Isso foi feito. Foi absorvido pelo Tasso, apesar do estímulo federal. E, evidentemente, que ele criou um programa especial lá no segundo governo para a agricultura irrigada, mas como uma secretaria especial, como um programa mesmo, para ter começo, meio e fim, entendeu? Não era uma secretaria permanente. Na cabeça de todos, né, definitivamente, no caso do Ceará, a gente tinha uma política bem estabelecida, consolidada, que vem sendo mantida, né, que é o sistema de recursos hídricos, e que se fortalece muito, muito, lá na frente, assim, quando, de novo, diante de uma sequência de anos secos, já, aí eu estou me referindo agora em 93, né, culmina com uma ameaça violenta de desabastecimento, de colapso do sistema. Então, isso havia, todos nós tínhamos trabalhado com a ideia de que o sistema Pacuti-Riachão era uma solução, até o ano 2000, você não tinha problema. Antes do final da década, realmente nós nos expusemos, um crescimento de Fortaleza importante, a ter um desabastecimento mesmo, colapso de água. E aí nasce, fortalece nesse processo de criação da COGE, que vem para consolidar. De novo, assim, isso é importante, aparece a discussão: quem é que vai fazer essa gestão do canal? Havia, então, o Tasso, nós vimos isso no Colorado, lá, o pessoal que toma conta, não sei o quê, do canal e a energia, né? Estamos aqui, não tem negócio de... Aliás, já começa a ter essa discussão agora, com a transposição de São Francisco, do órgão que tem que gerir, porque nós tem que fazer água e energia. Mas isso lá no Colorado já foi feito assim, né? Então, o que aconteceu de fato, para não ficar claro, houve a discussão e houve a decisão no governo do Tasso de criar um sistema de recursos hídricos e privilegiar a irrigação como sendo um projeto importante, que é corretíssimo. E nós estamos precisando de fortalecer esse projeto da irrigação. Perfeito. Aí, então, houve a transição, criou o sistema de recursos hídricos, o sistema de recursos hídricos foi liderado pela Secretaria de Recursos Hídricos, a SOEF, uma parte dela foi a parte de poços e barragens menor, virou a SOI, né? A FUNSEM ela foi modernizada. Isso. Aí, nesse processo de modernização da FUNSEM, você foi a pessoa que liderou essa mudança de lógica da FUNSEM. Aí, com isso, recebe um grupo que veio, acho que foi
pessoal de geografia, física, da SOEC, da SUDEC. Da SUDEC. Recebe o pessoal de geografia física e só da SUDEC. A FUNSEMI deixa de ser só meteorologia, para ser meteorologia, recursos hídricos e meio ambiente. E aí começa esse processo de modernização que você vai liderar. E aí a minha pergunta é a seguinte: aquela primeira viagem lá no INPE fez alguma relação, ou por exemplo, você traz muito o INPE para dentro da FUNSEMI para poder, inclusive, potencializar essa ação inicial da FUNSEMI, que estava criando do zero. Então, talvez só uma rápida passada aí por esse período da FUNSEMI, né, que aí você vai ter o RAI, o projeto de bolsas que vem depois, você cria ali um mecanismo e começa a FUNSEMI a deixar de ser só a lógica da nucleação artificial, que não estava funcionando bem, e a FUNSEMI voltar aí para um instituto de pesquisa, ciência e tecnologia. Acho que é importante esse registro agora, assinalar, pelo seguinte: de fato, né, na hora que há a decisão de implantar o sistema, privilegiar a irrigação dentro do sistema de recursos hídricos, evidentemente que aquela visão do FIAL, ela ficou inicialmente muito viva no primeiro governo lá né, tanto na indicação das pessoas, tanto que o primeiro secretário de Recursos Hídricos do Ceará é um engenheiro civil também, mas ele era muito mais voltado para essa questão da irrigação, que era uma figura sugerida, eu diria indicada, porque não era o caso. Mas havia uma sugestão de se colocar uma pessoa que tivesse essa dinâmica. Estava se plantando muito, já liberado na época, estava plantio de caju, piauí, não sei lá onde. Enfim, havia uma ação do governo federal, e o Zé Liberado já havia sido convidado, né, antes da gente concluir essa discussão do plano, para liderar essa questão da irrigação. Aí ele recebe, né, ele é sondado, convidado para ser secretário de irrigação, e aí vai assumir a secretaria de Recursos Hídricos. Essa que é a verdade com a irrigação dele, né? Aliás, tem uma passagem interessante que se deu ao se fazer essa apresentação para o Zé Liberado, lá no D9. O Vieira, já sabendo que disse: não, Vieira, tá, então eu vou levar o pessoal aí para a gente fazer uma exposição para o programa como todo do Zé Liberado. E foi feito lá na sala do Vieira, no D9. Ele era adjunto, né? Ele era diretor de planejamento, na época tinha as diretorias setoriais. Então, Assis, é isso se reproduziu lá. A influência da seca, como você falou, foi fundamental no caso do Tássio. Essa ação da FUNSEMI, agora voltando, né, foi a seguinte coisa. Então, havia esse compromisso, e o que é que quem me falou isso diretamente foi o Sérgio Machado. Então, vai ser criada essa Secretaria de Recursos Hídricos mesmo. O Zé Liberato já tinha sido convidado para implantar o negócio de irrigação, ele vai ser o secretário, e o governo está convidando para você ser secretário adjunto, o nome era esse. Eu, assim, já tinha no plano toda uma preocupação com essa questão do recurso hídrico de maneira mais específica com a FUNSEMI. Fiz a opção, se eu preferia, secretário Sérgio Machado, que plantar essa fundação lá, transformar essa fundação, que o nome da FUNSEMI até então era Fundação Cearense de Meteorologia e Chuvas Artificiais, e era uma influência do grande projeto que o médico cearense criou, importante, que era o professor João Ramos, que era essa questão da nucleação. E o que é que a gente fez? Nucleação, a gente sempre entendeu que chuvas artificiais realmente irrigação, né? Chuva artificial. E que o nome da FUNSEMI deveria ser recursos hídricos também. Então, ficou meteorologia e recursos hídricos. Aí já altera isso no projeto de lei que cria o sistema. Então, o sistema vai criado em abril, 1º de abril foi publicado, de 1987. Nós discutimos esse projeto de lei lá na Secretaria de Administração, a gente que conduziu essa discussão do ponto de vista técnico, aí entrou a Procuradoria também, etc. Mas, para criar o sistema, transformando a FUNSEMI, e eu tinha feito, tinha me candidatado a assumir isso, que eu achava uma coisa mais técnica,
era uma oportunidade que a gente tinha e foi uma coisa muito prazerosa para mim até hoje, ter tido a oportunidade de presidir a FUNSEMI. Aí você já assume a FUNSEMI e aí entra, fica lá, tem o processo de modernização, traz muita gente nova, traz a parte do meio ambiente para a FUNSEMI também, e solos, começa até com o Moura Ferro e o Hélio Barros, né, os dois de Brasília, a criar Ministro Goldenberg, para poder criar, inclusive, um programa que depois vai para o Nordeste todo. O país depois todo, né? O país, o Nordeste, depois o país, né? E a FUNSEMI, inclusive, começa nesse processo de modernização, depois tem o concurso da FUNSEMI, em 1994, foi junto com o concurso da COGEL, um meio de diferença entre um e outro, inclusive. Mas antes desse processo de construção, mas um ponto importante tem a seca de 93 que você estava sinalizando. Então, na seca de 93, chega-se a esse limite já do Estado, do ponto de vista da capacidade de estocagem de água, tudo praticamente colapso, constrói-se aí o governo do Ciro Gomes, constrói, então você fez o governo Tasso, ficou o governo Ciro também na FUNSEMI, aí tem a construção do Canal do Trabalhador, foi feita a construção do Canal do Trabalhador e o reservatório Pacajus, aqui também, que foi em 93, foi já na período seco, 92 para 93 ele não conseguiu pegar água. Aí tem essa parte, aí acontecem esses eventos do Nadal, não sei se vai querer comentar, você já comentou, né, sobre o considerado colapso aqui, e essa seca prolongada, e aí em 1994, 93, surge o projeto da COGEL, a COGEL se torna lei. Em 94, começa a operar a COGEL no início do ano. Você ajuda o ministro da COGEL, inclusive cedendo técnicos da FUNSEMI para a COGEL, me recordo aqui com o Molinas. Né? O João também. O João ficou na Secretaria de Recursos Hídricos e você cedeu o Molinas para a COGEL, e que inclusive tinham campanhas conjuntas de missão e invasão, contra a ANSA. Eu mesmo participei, Teixeira, né, que a gente fez um concurso, mas esse início de COGEL. E aí em 95 você assume a COGEL. Vamos continuar aqui nossa conversa, que está muito boa, muito esclarecedora. Então nós estamos aqui, ali no início de 93, com o surgimento da COGEL e a questão do concurso da COGEL e da FUNSEMI. Né? O concurso da COGEL e da FUNSEMI, você já até estava sinalizando, foi feito pela Fundap. A Fundap em São Paulo. A Fundap, inclusive, tem um papel importante até no sistema paulista. Porque eu me recordo num texto do Flávio Terra, quando ele disse que foi com discussões com o diretor da Fundap que ele começou a identificar essa questão até do processo de participação social, da relevância desses elementos que levaram depois a algumas construções que foram feitas em São Paulo e depois, inclusive, em outros estados. Alguns conceitos foram discutidos nas cartas da RH, etc. Então, a Fundap, você convida a Fundap para ajudar no delineamento dos perfis da FUNSEMI e por conta até dessa relação com a FUNSEMI, ela vai também trabalhar no concurso da COGEL. Dentro do concurso da COGEL, teve concurso, a série de concurso aqui em São Paulo. Foram as duas séries que realizaram o concurso da COGEL, né? E você segue, inclusive, dois dos melhores técnicos em recursos hídricos, que é o Molinas e o João Vieira, né, para a Secretaria de Recursos Hídricos. O Molinas fica ajudando na questão da delineamento do concurso, depois ele se torna até um diretor da COGEL, né, se torna um dos diretores da COGEL, que era assessoria especial, que não podia assessoria especial, que é responsável pela diretoria de operações, mas acumular, inclusive, operações e planejamento na primeira administração da COGEL. Então, conta aí um pouco mais sobre isso, né? Você já estava finalizando, tem mais alguma coisa importante? Eu acho que o forte aí foi, esse ano que eu estava concluindo, foi essa história desse recrudescimento do período de seca. A seca é, de fato, o nosso permanente, traz muitos problemas e induz alguns legados, né? Então, nesse grande legado da seca que conclui em 93,
não era esperado. Nós estávamos com o ciclo acabando em 2002, né? A gente chegou e há um recrudescimento não previsto, nenhum dos sistemas mundiais da época, de que haveria esse recrudescimento. E houve de uma maneira muito forte, muito forte. Então, e aí fica, o Ceará se expõe, mesmo já tendo feito Pacaju, mas sem chuva, não adianta, obra de engenharia particular. E aí foi a opção que foi dada do governo de se trazer água do sistema do Jaguaribe, ou diretamente liberando no Oroz, captando no Oroz, que era mais longe, ou no Barabuiú, que era mais próximo. O Barabuiú, na época, tinha água e o Oroz também. Então, a opção que terminou o governo tomando foi de construção do canal do Trabalhador, que foi um canal exótico, né? O governador era advogado, era o segundo grande governador. O presidente da CAGES era um economista, era o Zé Ribamar. O secretário da CAGES, que era o secretário de Desenvolvimento Urbano, era marfísico, era arquiteto, era um negócio só de engenheiro. Né? Por isso que deu certo esse negócio chegar aqui. Vou explicar, o Zé Nilson criou uma frase muito interessante sobre isso. Então foi feito esse canal, inspirado aí uma memória importante, o pai do governador Ciro Gomes, do José Euclides, era colega de colégio sobralense do Zé Cândido, que havia sido o grande diretor do DENOX na época do Juscelino. Ou seja, o Zé Cândido tinha um know-how realmente muito grande, barragem no Ceará, ele fez a maior daqui, enquanto diretor do DENOX no governo do Juscelino Kubitschek. Então o Zé Cândido chega, traz esse canal paralelo ao mar, e na areia, né, está muito próximo aqui do litoral, mas de fato foi uma coisa assim. Eu tinha muito medo que se a água vinha ou voltava. O Zé Nilson era o seguinte: obra de engenharia sem projeto corre um risco da vez a água chegar antes do projeto terminar. Então, mas graças a Deus funcionou. O canal plano, né, com 40 centímetros de desnível entre Itaçaba, a Boa-Viagem de Itaçaba até a chegada em Pacaju, mas finalmente 12 empresas trabalhando sem projeto, né, topografia sendo feita com o trator atrás, mas finalmente funcionou. E aí cria-se um outro problema assim, em 93, que é quem vai gerir esse canal. Né? Ficou claro que não deveria ser a CAGES. A CAGES se ajudou muito na construção, porque tinha mais liberdade de fazer compra, de não sei o quê, tal. Tinha que ser uma empresa, um departamento aqui da Soída, era muito difícil, né, ter que fazer isso sem licitação, tudo obra direto do Estado, sem recurso definido, etc. Enfim. A CAGES, de fato, teve um papel importante na construção, mas aí na operação ficou claríssimo que não dava para isso. E aí houve um processo de convencimento do grande construtor do canal, que foi o Ciro Gomes. Ele, só de helicóptero, ele andou fazendo uma queda e umas duas paradas assim, não planejadas, sabe? Na obra que ele visitava diariamente. Então, foi um convencimento de se criar um órgão gestor, porque havia uma ideia de que a FUNSEMI deveria fazer esse papel. E eu tive muita dificuldade em convencer o governo que não deveria ser a FUNSEMI fazer isso. Que nós iríamos correr o risco de perder um órgão de tecnologia, ambiental, meteorologia, de recursos hídricos, na busca de ter um operador que não ia ter eficácia, enfim. O fato é que o governador foi convencido, esse trabalho da FUNCAP ajudou, né, nesse convencimento, e foi criado, então, essa instituição, que hoje é o grande trunfo do sistema de recursos hídricos, que o Assis Filho chama de a coroa, né? Então, foi criada a COGES.
Mas a implantação se dá exatamente em duas etapas. Em 2004, quando cria-se essa comissão para criar a instituição, a gente coloca lá o pessoal de suporte, de novo a FUNCAP ajudou nos perfis disso, né, a fundar. E foi feito, então, simultaneamente, na defasagem de meses, um mês e pouco, março, outra maio, acho que era por aí, era um 2 meses de diferença. O concurso da FUNSEMI e da COGEB, com perfis diferenciados. Um era técnico de planejamento e gestão, o outro era de especializado, era o TDS, técnico de desenvolvimento de sistemas. Eram coisas, assim, uma área mais operativa, de planejamento operacional e execução operacional, e o outro na linha do desenvolvimento, né, de sistemas, tanto na área ambiental quanto na área de clima. E recursos hídricos, eram 3 laboratórios que eles tinham. Então foi feito então, isso. E como eu estava articulando um pouco essa criação, fui estimulado pelos técnicos da COGEB, brilhantes técnicos da COGEB na época, e tive uma conversa dessas com o governador. Ele falando que, se de fato tinha sentido criar essa empresa, que a FUNSEMI poderia fazer isso, o governador, eu acho que não. Inclusive, eu estou propenso, se você... então pronto, você já está há muito tempo na FUNSEMI, mas você está defendendo essa tese, você vai implantar esse negócio lá, consolidar esse negócio. Foi assim, uma conversa normal, que ele chamou para ver lá, que ele falou essa história, e tinha havido realmente as provocações dos técnicos, e mesmo do pessoal da universidade, no sentido de que a gente pudesse dar uma colaboração lá, baseada no trabalho que eu tinha feito na FUNSEMI. Foi isso que ocorreu. Assim. Até o próprio secretário de Pérez, grande amigo meu, foi surpreendido, porque foi a partir da conversa que ele ganhou em Pérez. Se o governador lhe falar, eu vou lhe antecipar. Mas por que ele não falou comigo? Foi uma coisa muito importante. Vai vir uma questão. Nessa transição, pelo que eu tenho observado muitas vezes, são vários movimentos que confluem para viabilizar alguma coisa. Então, esse movimento do canal do trabalhador, a necessidade de gestão do canal do trabalhador, somado, talvez um outro aspecto que tem que ser comentado. O Banco Mundial, ele teve um papel também aí, em 93, na criação da COGEB. Né? Tem uma questão de uma missão do Banco Mundial, a questão do próprio ProUni, que estava sendo negociado em 93, e a questão dos vazios hídricos, né? E eu acho que uma vinda do John Briscoe, segundo alguns é verdade, que sinalizou para o governador Ciro Gomes, à época, que é importante criar essa companhia de gestão. Você acha que tem essa motivação já real. De gerir, somada a essa questão de, olha, vamos ter que criar alguma coisa para poder fazer a gestão de recursos? Como foi? Essa influência do banco foi, eu diria assim, muito importante na concepção de se ter um órgão operacional. Isso baseado na experiência lá do Birô, oferta-beijo e tal. O banco tinha muita influência. O John Briscoe era consultor internacional do banco, ficou um tempo aqui no Brasil. E eles achavam que deveria ter esse operador assim, forte e tal. Nessa concepção, o Ciro Gomes foi induzido a criar a lei, tanto que final do ano de 93, de outubro a novembro de 93. Então, em 94, esse mesmo grupo que estava acompanhando as discussões abre esse trabalho do FUNCAP no concurso. Sim. Para fazer o concurso da COGEB e da FUNSEMI, que só não foi operado pelo mesmo ente por conta das fontes de recursos. Um era federal, foi contratado na Universidade Federal. E a Secretaria do Estado, que ia bancar o concurso da COGEB, foi feito na UES, que não precisava de processo licitatório. Bom, então, eram as comissões de vestibular, né? As comissões de vestibular que concurso. E a FUNCAP apoiando os dois. Então, assim, houve a influência do banco na concepção, houve a influência aí do Joe Briscoe, do pessoal que fazia o próprio Magalhães, né, que já era
era do IPEA e tal, mas já tinha ação E no próprio primeiro plano estadual de recursos e do primeiro plano. Porque no documento Exato. do volume da sobre aspectos institucionais, eles também imaginavam Perfeito. não ter essas três Fontes, é isso. E agora há um marco do banco maior ainda, além desse de conceber e criar um espaço político para a criação da COGER. Houve um desafio do banco que eu gostaria de registrar agora, é o seguinte. Começa então a COGER e a FUNSEMI, com cursos, pessoas aqui, uns protegidos federal, a FUNSEMI tinha essa proteção federal do Ministério do INPE, né? E a COGER tinha uma influência muito forte do banco, né? A proteção do banco. Então o banco marca uma reunião, pede uma reunião para discutir com o governador e os secretários. O governador chama parte considerável, não sei se o secretariado inteiro, né? Mas eu vou reportar aqui uma questão que mexeu até com os pedidos do governador Tasso, para atender um pedido do banco com o diretor nacional que veio presente, e o consultor era o Gerson Kelman, consultor que era um entusiasta da COGER, do projeto COGER, etc., da concepção e da sua implantação. E as duas questões que o banco tinha eram duas questões importantes. Uma era a questão dos recursos financeiros. Havia uma previsão de se fazer 20 barragens e uns 20 sistemas de adução de água, de segurança hídrica para as cidades médias, que eram os vazios hídricos. E havia, então, essa preocupação de um aporte maior de recursos para essas obras e a necessidade de uma contrapartida, né, do Estado para esses projetos. E eu vi uma leve irritação do governador Tasso, que ele era maravilhoso, mas ele tinha facilidade de se aborrecer. Aí no seguinte, feita a primeira indagação, ele chama o secretário do colégio ali, do 7 de setembro, o Ednildo Soares, e diz: Ednildo, que história é essa? Qual é a dificuldade que está tendo? O Ednildo, nenhuma, governador, está aqui, está as planilhas, tudo previsto para a implantação desses projetos, uma contrapartida efetiva do Estado e tal. E o banco feito, então, passou assim, um momento assim, de uma certa irritação do governador e foi para a segunda questão. Qual era a segunda questão? Isso é importante para a Polícia de Água. Governador, o importante era custeio da COGER. COGER para operar, implementar esse sistema e operar esse sistema, ela não pode ter um custeio de R$33 mil. Acho que era. Não posso estar segurando, mas era isso. Precisava pelo menos para consolidar um grupo técnico bom, ter lá dentro, expandir para cá. Olha, é o seguinte: concurso nós não vamos fazer e nós não podemos também. Agora, qual é a dificuldade? A dificuldade é de custeio. Aí o Tasso disse: mas não é uma empresa? Aí olhou para o Toviana, você me convenceu que tinha que fazer uma empresa aí, não sei o quê. Então você procure dinheiro para o custeio. O Estado é uma empresa, ele é um empresário, né? Ele deu o primeiro tom de responsabilização pela sustentabilidade da COGER a partir de recursos do próprio sistema e não de recursos fiscais. Então, houve já nessa reunião... 95, 97. Isso era, não, já era mais na frente, era 2000... 91, talvez. Não, peraí. Isso foi em 96... Vou voltar. 96, 95 vamos para a COGER. 96. 96. Aí ele diz: então, vamos aumentar um pouquinho esse custeio aí, mas não é esse trabalho de empresa que está sendo aqui, não quero mais é EMATES, não quero ter mais uma EMATES no Estado, não. Procure, você não me convenceu que tinha que ser empresa, não sei o quê. Aí pediu para mim: não, então temos que cobrar água da CAGES das indústrias. Perfeito. Essa transição é muito boa.
Mas assim, em 95, quando você entra na COGE, você fez uma política de alianças, como sempre. Né? E aí você tinha um conflito inicial com o Denox, aí você traz a diretoria de operações de Joaquim Gondim, e você já negociar com o diretor-geral. E você vai depois para a UFC e traz um professor da UFC que foi o Nilson Campos para o planejamento. Aí com isso forma essa primeira estrutura, e aí começa já, então, em 96, começa a questão da cobrança pelo uso da água. No ano seguinte, né? No ano seguinte, foi essa discussão do banco, que eram os dois grandes problemas, era recurso de contrapartida e uma sustentabilidade para a COGE. Aí a sustentabilidade viria através da cobrança. Aí nessa hora começa o processo de negociação para a cobrança pelo uso da água. Perfeito. E especificamente com a CAGES mais forte. Se pensava na irrigação, mas... Especificamente com Maracanaú, uma passagem importante. Que era exatamente a vida... É a joia da coroa. Que é a vida da adutora de água, da adução de água bruta, da expedição de água bruta de Maracanaú para a COGE. Como é que foi isso? Tem alguns personagens extremamente importantes, né? Perfeito. Esse aí foi uma trama política forte. Por quê? Porque o próprio secretário da época, meu grande amigo Pedro Macedo, ele, como getulista, nacionalista, lá atrás, depois passou presidência do PDT e tudo mais, é uma figura assim que tinha uma visão. Ele mesmo disse que mudou completamente, mas não tanto, ele mudou, mas mudou. Que ele achava que o negócio de água era uma coisa de governo mesmo, era uma coisa pública, tinha que ser administrada publicamente, tinha que ser sustentada publicamente pelo governo, que era uma coisa muito básica. Era essa visão assim, bem nacionalista. E o governador tinha dito, olha, o segundo problema que o Corpo de Água resolveu, olha, me convencer de fazer uma empresa, então eu vou arranjar uma dinheirinha aqui, mas ele tem que ser autônomo desse negócio, tem que fazer a operação de sistema baseado em recurso fiscal, tá, então ele deu um mote claramente. Então, como fazer isso? Nós tínhamos então uma negociação com a CAGES importante. O secretário ligado à CAGES, era o Adolfo Marinho, que é o secretário de Governo Urbano, é uma das figuras importantes dessa hora, porque ele capta perfeitamente a ideia, chamou até qualificou nessa reunião com o governador. O Adolfo chamou pela primeira vez a COGE da Petrobras da Água do Ceará, ou seja, uma empresa que ia fazer tudo, tá, da água. Ele usou essa imagem. Eu já falei até para o nosso colega da COGE, um dia homenagear o Adolfo também, porque ele teve uma passagem importante desse negócio. E o Ipérez, que era o secretário, era mais nacionalista. Então, houve uma reunião, aí o Adolfo Marinho dizia assim, vamos fazer uma reunião, porque a CAGES era contra. Naturalmente, né? Ia perder espaço, ia perder essa água bruta do Maracanaú, que era realmente importante. Mas antes dessa reunião do Adolfo, a gente fez também, Assis, um trabalho junto da Federação das Indústrias e da Secretaria de Indústria e Comércio. O secretário era o Raimundo Viana e o presidente da federação era o Dr. Zé Flávio Costa Lima. Então eu fui falar com o Dr. Zé Flávio. O Zé Flávio é o seguinte, as indústrias do Maracanaú, que foram beneficiadas com o incentivo que o governador Virgílio estava, para a sua implantação lá, esse incentivo não está mais funcionando e a gente está com um pleito de ampliar isso, de trazer a água lá para essa empresa nova que foi criada e tal, e queríamos estender esse benefício para todos. Aí foi, apesar que então juntou aí a pressão das empresas, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que o Adolfo já tinha, né? E era contra, basicamente, a CAGES, né? E na época, e o Ipérez, que estava achando que a água era pública, não tá. E aí fizemos, então, por conta desse negócio, para buscar unanimidade, fazer uma reunião na sala do Ipérez, lá na Secretaria de Recursos Civil, convidando a presidente da CAGES, que era, na época, né? O nome dela agora. Então,
É feita essa reunião, vai o Impérios, dois secretários, né, que era o Adolfo e o Impérios, estava o presidente da CAGES e estava eu, né, representando a COGEA, para resolver como é que a gente ia estender esse benefício e passar essa rede para a COGEA. E o Impérios ficou meio relutante ainda um pouco. O Adolfo ficou impressionado. O Adolfo ficou defendendo. O fato é que a gente terminou não convencendo a CAGES, mas pelo menos saímos de lá com uma política de aliança, de que iríamos assumir o negócio do Maracanã. A conta-gosto do pessoal da CAGES e com uma certa anuência velada do secretário de Agricultura. E, evidentemente, com o apoio muito grande da indústria e da Secretaria de Indústria e Comércio também. O fato é que foi aí que viabilizou a COGEA operacional. Por quê? Porque até então nós estávamos vivendo com restrições numéricas para poder fazer a operação dos reservatórios, né? Começamos inicialmente o primeiro boletim que a gente faz na COGEA, que logo a gente chega lá em fevereiro, era de 33 açudes, passando para 60, hoje são 100 e tantos, né? 60 e tantos maiores e tal, hoje já está com quase 200. Mas foi assim, foi um trabalho de fortalecimento externo. A COGEA se adaptou à realidade. Ela tinha um bom grupo interno, tinha dificuldade operacional, porque dependia de recursos fiscais para poder fazer a operação de... A pessoa, uma bomba quebrando no fim de semana, como é que você ia pegar um dinheiro do Estado para liberar, para passar a ser aonde? Tinha que ter uma dificuldade operacional muito grande, né? São Francisco foi aprovado no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, mas a outorga de direito de uso foi assinada por você. Assim, me falha a memória, foi você que assinou a outorga de direito de uso. Eu sei que foi um processo de negociação extremamente delicado dos estados. A avaliação técnica da ANA teve que ser muito substanciosa para evitar qualquer tipo de questionamento. Conta um pouco aí para a gente como é que foi isso. Bom, aí nós tivemos, no caso da outorga, a via registrada, foi o primeiro pedido lá, né, em março de 2001. Março de 2001, a ANA é implantada em dezembro de 20, na véspera do Natal, né, decreto regulamentando a criação da ANA, decreto, a lei veio em julho. Aí o que é que acontece? Na questão da integração de São Francisco, do chamado projeto de transmissão, nós tivemos, a nível do Nordeste, as mesmas dificuldades que a gente teve aqui com a COGEA, que era de ter uma instituição que representasse o conjunto das coisas. Então nós tivemos primeiro um embate político muito forte, onde tinham 3 dos estados beneficiários, assim, decididamente ou centenariamente brigando por isso. Um estado receptor, que era também doador, que é o caso de Pernambuco, nunca, assim, que era decisivo, né? Porque tudo acontecia no estado de Pernambuco, as captações. Então, Pernambuco ficou sempre numa situação muito complexa, com dificuldades institucionais. Aqui, deixando a palavra com o Adriano para fazer algumas últimas considerações aqui na nossa entrevista. E dessas últimas considerações eu pediria para que ele comentasse o seguinte: quais são os próximos desafios? O sistema de recursos hídricos muitas vezes hoje, algumas vezes o copo um pouco cheio e algumas vezes o copo um pouco vazio. Se vê o copo um pouco vazio dessas relações dos últimos 30 anos aqui do sistema, às vezes acho que o copo está completamente vazio, mas ele tem água. Você mostrou hoje que existem construções importantes que foram feitas no estado de Ceará, foram feitas no país como um todo. Quais seriam suas recomendações a partir desse lugar privilegiado que você teve de enxergar nas entranhas o desenvolvimento da política do Ceará e da política de recursos do Brasil? O que é que você sugeriria? Bem, eu fico feliz aí dessa participação e pela essa responsabilidade de, num quadro hoje, assim, que a gente tem muitas pessoas importantes, eu diria, na área de recursos hídricos no Brasil, em particular no Ceará. Essa é uma área que tem crescido bastante, eu tenho ficado muito feliz de ter vivenciado mais recentemente com as novas figuras na COGEA e também na Secretaria. Eu posso dizer o seguinte: eu acho que o grande desafio que a gente tem para frente
é que cada vez mais nós vamos trabalhar com água e energia para os usos dedicados. A água, por incrível que pareça, ela é a grande geradora das fontes energéticas do Brasil, que cada vez passam a ser menos fornecedora de água para energia e mais fornecedora para os outros usos, né? O São Francisco, portanto, está no meio disso. Então, acho que o grande desafio que tem para frente é que nós temos que usar a integração de água e energia para viabilizarmos a movimentação das águas, quer seja nos projetos de malha d'água, ou seja, projetos com águas bombeadas, quer seja nas integrações das bacias, que tem como elemento central no Nordeste a integração do São Francisco, que eu dizia ele que os baianos lá muitas vezes continuo a dizer, acho que é importante a integração do São Francisco também com o sul do Nordeste, ou seja, com a região, tem região muito complexa na Bahia, que pode ser beneficiada com a transposição também de eixos para o sul. Acho que, no caso do Ceará em particular, esse desafio da gente nós termos uma ampliação das ações, agora, das águas cada vez mais de longe, cada vez mais energizadas, né? Fazer com que isso seja sustentável para, não só para o abastecimento humano, como para a produção também. Então, a integração dessas águas no Nordeste, dentro dos estados e com os vários usos, de maneira socialmente adequada e financeiramente sustentável, ou seja, precisamos de ampliar a nossa base financeira para sustentar essas operações que são ser cada vez mais complexas. Hoje nós estamos tendo uma discussão importante junto da DES, daquela Câmara de Água e Desenvolvimento, onde eu estou lá como presidente dessa Câmara, dando um suporte para que a gente avance, né, nessa integração. Então, essa é a história. Mantermos a lógica da discussão com a sociedade, dando acessibilidade ao povo de maneira controlada e, do ponto de vista do agronegócio, que está crescendo no Ceará de maneira muito importante, a água cada vez mais assim, com maior sustentabilidade, com maior garantia hídrica e com custos também da necessidade de transpor essas águas, deixando aos pequenos os valores menores, tendo em vista as águas locais, né, que seriam equivalentes. Esse é um pouco o grande desafio que a gente tem para frente, é dar sustentabilidade e garantia hídrica. Gostaria de agradecer imensamente o Viana por essa entrevista hoje. Nós ficamos mais ricos ao conhecer de forma mais aprofundada a história dos recursos hídricos no Ceará e no Brasil. Muito obrigado, Viana. Obrigado.